Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo esta semana que intercorre entre a Ascensão e Pentecostes. É a semana de oração pela unidade dos cristãos. Também já iniciamos, em algumas comunidades a partir de quinta-feira, a nossa novena em preparação a Pentecostes. E eu gostaria, interrompendo um pouquinho aquela partilha que tenho feito sobre os testemunhos dos papas em favor da recitação do Rosário, gostaria de lhes falar, nesta breve catequese, sobre o empenho ecumênico e a oração pela unidade dos cristãos. Lembrando que os papas, desde há muito tempo, vêm empenhando-se nesse trabalho do ecumenismo, nesse empenho ecumênico. O próprio Jesus rezou pela unidade dos cristãos: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. E gostaria de fazê-lo brevemente, lembrando que os pontífices, eles têm sempre nos solicitado à Igreja esse empenho pelo ecumenismo. E quero recordar que aos 17 de outubro de 1978, no dia seguinte à eleição à Cátedra de Pedro, São João Paulo II, no fim da missa Proeclésia, celebrada juntamente com o Colégio dos Cardeais na Capela Sistina, dirigiu ao mundo, por meio da rádio e da televisão, a sua primeira mensagem, Urbi et Orbi, na qual, após o relevo dado ao Concílio Vaticano II e a necessidade de atuá-lo com coerência, abordava ainda os seguintes pontos: o dever da fidelidade global à missão recebida, a fidelidade e os diversos âmbitos de seu exercício, a causa ecumênica e as causas permanentes e dominantes da paz, do progresso, da justiça e da liberdade. A causa ecumênica. Sobre esta questão, já São João Paulo II, no dia seguinte à sua eleição, assim se expressou: nesta altura, não podemos esquecer os irmãos das outras igrejas e confissões cristãs. Enorme e delicada é, na verdade, a causa ecumênica, para não lhe dedicarmos agora uma palavra nossa. Quantas vezes meditamos juntos o testamento de Cristo, que pediu para os discípulos o dom da unidade? E quem deixa de lembrar-se da insistência de São Paulo acerca da comunhão do Espírito que leve a que se tenha uma mesma caridade, uma alma só, um só e mesmo pensamento, à imitação de Cristo Senhor? Não parece, por conseguinte, possível que se mantenha ainda o drama da divisão entre os cristãos, que é motivo de perplexidade e talvez mesmo de escândalo. Projetamos, pois, continuar pelo caminho já bem iniciado e favorecer aqueles passos que sirvam para remover os obstáculos, formulando votos de que, graças a um esforço concorde, se chegue finalmente à comunhão plena. Transcorridos um pouco mais de 22 anos do início de seu pontificado, marcado por um intenso serviço ao ecumenismo, São João Paulo II, na Novo Milênio Neunte, mais precisamente no número 48 da Novo Milênio Neunte, abraça mais uma vez a causa ecumênica, reconhecendo seja sua urgência e algum sinal profético ao longo do jubileu, o jubileu do ano 2000, seja o fato de que há ainda tanto a percorrer. Ele assim se expressava: depois, como não mencionar a urgência de fomentar a comunhão no âmbito delicado do empenho ecumênico? Infelizmente, os tristes legados do passado vão acompanhar-nos ainda para além do limiar do novo milênio. A celebração jubilar registrou algum sinal verdadeiramente profético e tocante, mas há ainda tanto caminho a percorrer. As reflexões do Papa, então, prosseguiam
e salientavam quanto segue. Primeiro, a igreja é indefectivelmente una, mas apresenta-se historicamente dividida. Em Cristo, a igreja não está dividida. Na unidade do Espírito Santo, ela é indivisível. O jubileu, conduzindo-nos à contemplação de Cristo, proporcionou mais viva consciência da igreja como um mistério de unidade. Cremos na igreja una. Tudo isso São João Paulo II assim o expressa. Na realidade, o grande jubileu, referia-se ele ao jubileu do ano 2000, levando-nos a fixar o olhar em Cristo, fez-nos tomar mais viva consciência da igreja como um mistério de unidade. Creio na igreja una. Isso que afirmamos na profissão de fé tem o seu fundamento último em Cristo, no qual a igreja não está dividida. Enquanto corpo de Cristo, na unidade realizada pelo dom do Espírito, a igreja é indivisível. Essa igreja una apresenta-se, porém, historicamente dividida. A realidade da divisão forma-se no terreno da história, nas relações entre os filhos da igreja, em consequência da fragilidade humana, para acolher o dom que continuamente dimana de Cristo cabeça para o seu corpo místico. A oração de Jesus no cenáculo, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Esta é a oração que brotou dos lábios e do coração de Jesus. Esta oração, observava o Papa, é simultaneamente revelação e invocação. É revelação. Com efeito, revela-nos a unidade de Cristo como o Pai, como lugar fontal da unidade da igreja e dom perene que ela receberá misteriosamente dele até o fim dos tempos. Essa unidade, que não deixa de realizar-se concretamente na Igreja Católica, apesar dos limites próprios do ser humano, manifesta-se também nos diversos elementos de santificação e de verdade que se encontram no seio das outras igrejas e comunidades eclesiais. Tais elementos de santificação e de verdade, enquanto dons próprios da Igreja de Cristo, impelem-nos incessantemente para a unidade plena. É a revelação e a invocação à oração de Jesus. O dom da unidade, como nos lembra a oração de Jesus, precisa ser acolhido e fomentado de maneira sempre mais profunda. A invocação Ut unum sint é simultaneamente imperativo que nos obriga, força que nos sustenta, salutar censura à nossa preguiça e mesquinhez de coração. Assim é sobre a oração de Jesus, não sobre as nossas capacidades, que se apoia a confiança de poder chegar, também na história, à comunhão plena e visível de todos os cristãos. O diálogo ecumênico há de ser cultivado, quer com as igrejas do Oriente, quer com os irmãos e irmãs da comunhão anglicana e das comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Sobre o diálogo com as igrejas do Oriente, São João Paulo II assim se expressa: nesta perspectiva de renovado caminho pós-jubilar, olho com grande esperança para as igrejas do Oriente, esperando que retorne plenamente aquela permuta de dons que enriqueceu a igreja do primeiro milênio. A lembrança do tempo em que a igreja respirava com 2 pulmões estimule os cristãos do Oriente e do Ocidente a caminharem juntos na unidade da fé e no respeito das legítimas diferenças, aceitando-se e ajudando-se uns aos outros como membros do único corpo de Cristo. Com idêntico empenho, nota o Santo Padre, há de ser cultivado o diálogo ecumênico com os irmãos e irmãs da comunhão anglicana e das comunidades eclesiais nascidas da Reforma. A esse respeito, ele assim expressa a confiança na produção de seus frutos.
o confronto teológico sobre pontos essenciais da fé e da moral cristã, a colaboração na caridade e, sobretudo, o grande ecumenismo da santidade não deixarão, com a ajuda de Deus, de produzir os seus frutos. E o Papa encerrava o número 48 da Novo Milênio in Neunte com a exortação a prosseguir pelo caminho do diálogo ecumênico e a fazê-lo suspirando pelo momento em que poderemos, com todos os discípulos de Cristo, sem exceção, cantar juntos com toda a nossa voz. Como é bom e agradável viver os irmãos em harmonia. E os papas que se seguiram, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco e já agora, iniciando o seu ministério petrino, o Papa Leão XIV, nos convidam, nos exortam, irmãos e irmãs, a nos empenharmos intensamente em favor da unidade dos cristãos. E esta semana nós somos convidados a viver esse empenho de oração pela unidade dos cristãos. O bom Deus a todos nós abençoe.